Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Momento da pregação, da mensagem. Você, tendo a sua Bíblia, abra para assim, mais e mais, não só conhecer, mas estar familiarizado com a palavra. Essa é a palavra que rege a vida de todo cristão. É nossa única regra de fé e prática. Se você a tem também no seu smartphone, deixando aí no modo silencioso ou no seu tablet, pode abrir também. Mateus capítulo 22, do verso 23 até o verso 33, eu farei a leitura. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam de sua doutrina. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, mais uma vez abrimos a Tua palavra, agora para compartilhar a mensagem do Senhor. Fala aos nossos ouvidos e corações, que possamos entendê-la, aplicá-la em nossas vidas e sair daqui aplicando também no nosso dia a dia e pregando a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Oramos, te suplicamos, porque na nossa fraca instrumentalidade, pecadores que somos, não faremos o que o Senhor quer que façamos. Só com a tua ajuda, a tua misericórdia, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Agora é a vez aqui dos saduceus. Podemos ver o quanto aqui eles estavam praticando as mesmas coisas que outros. O contexto aqui é desde quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 21 de Mateus, entrou em Jerusalém, cumprindo assim a sua última semana antes de sua morte e ressurreição. Então, só para os irmãos lembrarem, o Senhor Jesus, no capítulo 21, tem a sua entrada triunfal. Ainda nesse mesmo capítulo, ele realiza a purificação do templo, cura algumas pessoas no templo. Ele, no dia seguinte, tendo fome, vai atrás de comida, encontra uma figueira no meio do caminho. Essa figueira, com todo o aspecto de ter fruto e tempo para isso, não encontra nenhum fruto, não porque pegaram, mas porque ela era estéril. Também ele é confrontado pelos anciãos, os fariseus, os líderes do povo, quanto à sua autoridade. E ele, assim, com toda a sabedoria, os confronta também e lhes diz de onde vem a sua autoridade vinda direta do Pai.
Vimos também que nessa mesma toada de Mateus, que muitas vezes na sua forma de escrever ele faz tudo de uma vez e é também econômico, o Senhor Jesus começa ali, nesses dias, a ensinar através de parábolas. E vimos aí a parábola dos 2 filhos, depois dos lavradores maus, também a parábola das bodas, e depois, encerrando, ele fala sobre a questão dos tributos, sermão que nós compartilhamos no domingo passado. Então, nós estamos pregando textualmente no Evangelho de Mateus já há alguns anos, e agora estamos aí no capítulo 22, verso 23 até o 33, a passagem que lemos. Aqui é a vez dos saduceus, e eles fizeram aqui o seu ataque a Jesus, né? Para entendermos um pouco melhor quem eram esses elementos, eles eram uma seita que negava a imortalidade da alma, né? Ou seja, a ressurreição do corpo. Eles eram pessoas também que aparentavam ou se diziam espirituais, mas eram mundanos no seu tempo. E às vezes eles também se comportavam de uma forma bem grosseira. Era um pessoal aí meio desse tipo, né? E aí então, diante do fato de que eles estão aqui para indagar sobre a ressurreição, não querendo mais aqui oposições no que eles iam tratar com Jesus Cristo, por quê? O texto fala que naquele dia, aproximando-se deles alguns saduceus, só. Lembra que no sermão passado, fariseus se juntaram com os seus inimigos para tentarem atacar Jesus. Aqui, esses estão sozinhos. Sozinhos porque os fariseus, no caso, que se eles quisessem se juntar para falar a respeito da ressurreição, eles não iriam ter ali muita munição, muito apoio, porque os fariseus criam na ressurreição, os fariseus também criam em anjos, coisas que esses não criam. Então, aqui eles vão sozinhos e assim também demonstrando uma postura não de coragem, mas sim de covardia, eles vão até o Senhor Jesus, né? Então, eles aproximam-se do Senhor Jesus naquele dia em que Mateus, então, está relatando tudo isso aqui a nós, desde o capítulo 21, e vai até, a semana, e vai até Mateus 26, verso 5. Né? Então, aqui, os saduceus, eles começam o ataque com a frase, disse Moisés. A referência aqui é ao grande legislador, ao grande profeta, o maior que Israel teve, né, que o povo hebreu teve, até hoje considerado o maior de todos os profetas, né, algo que Deus não deixou revelado onde supostamente ele poderia ter sido enterrado. Relatos bíblicos nos falam que os anjos disputaram o corpo de Moisés. Tamanho foi o carisma e o que esse poderia gerar de idolatria no meio desse povo e de outros, né, que professam aí a fé cristã. Então, eles usaram de Moisés para imprimir, para dar autoridade naquilo que eles tinham para perguntar ao Senhor Jesus. E aqui é preciso também ter em mente que eles também, essa seita, dos saduceus, eles só consideravam o Pentateuco, né? Aqui Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Para eles era só isso que valia, o resto da Bíblia podia jogar fora. Nesse tempo não havia ainda o Novo Testamento, então só para termos esse contexto, né? Eles julgavam então esses 5 primeiros livros da vida, chamados de Pentateuco, como os principais, era só disso que eles precisavam. E agora eles estão fazendo uso do último livro, o livro da repetição das leis, Deuteronômio, né? E aqui, especificamente lá no capítulo 25, verso 5, né, eles estão fazendo uso
5 e 6, eles estão fazendo uso desses versos, desse capítulo, para ali confrontar o Senhor Jesus. Diz assim, esse capítulo 25 de Deuteronômio, versos 5 e 6. Se irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. O seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, aqui a chamada lei do levirato, né? A passagem aqui é dada, então, a Israel, no tempo da lei, e referia-se ao matrimônio do levirato, né? Segundo essa lei, então, se uma esposa perde o seu marido, antes do nascimento de um filho varão, o irmão desse, né, o irmão do esposo, se tiver assim, se não depois uma sucessão de outros parentes do falecido, vai se casar com essa viúva, de modo que o primeiro filho nascido desse casamento deveria ser considerado filho do falecido, dando assim continuidade à geração, à família desse que morreu, né, para que a sua linhagem não se perdesse. E aqui, então, a descendência, a desobediência a esse mandamento era algo grave de ofensa, né? Se você continuar lendo lá Deuteronômio 25, verso 7 até o 10, vocês vão ver que existia aí uma pena, era uma ofensa não cumprir isso. E aqui uma interessante aplicação da lei do levirato, nós temos a maravilhosa história de Esther, não é verdade? Você aí que tem aí essa lembrança, esse conhecimento, já leu o livro de Esther, de Ruth. O livro de Ruth vem falar justamente da aplicação dessa lei do levirato, onde, quando Boaz, depois de conversar com o primeiro resgatador, ele era o sucessor, ele era não o primeiro resgatador a ter direito a desposar Ruth, nora de Noemi, que também viúva e perdeu os 2 filhos, então as duas estavam na berlinda nesse sentido. Então, aqui o livro de Ruth vem nos falar sobre essa linda história, né? A história de Boaz, de Ruth, de Noemi, abençoando então ali não só Ruth, mas também a sua sogra Noemi sem filhos. O livro de Ruth também retrata, tem o princípio da própria figura do Senhor Jesus, que vem resgatar a sua igreja, abençoar a sua igreja, desposar a sua igreja. Mas até que ponto essa lei que esses saduceus estavam trazendo para Jesus ainda era obedecida aí durante esse tempo, né, de Cristo na terra? É algo que não fica muito claro, tá? Mas os saduceus, eles fazem uso desse mandamento, o mandamento do levirato, para contarem uma história fictícia ou não, uma história fictícia ou não, e assim desacreditarem a ressurreição. O objetivo deles era, primeiro, pegar o Senhor Jesus, né, e também afirmarem que eles, saduceus, um grupo ali, um partido existente, não criam na ressurreição. Então, era a vez deles. E aí, então, o capítulo 22, agora verso 25 e 28, acompanhe sua Bíblia. Ora, havia entre eles nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, e o seu irmão, o mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Que história, né? E aqui, se a gente vai numa leitura, no embalo aqui, parece que é algo que aconteceu com um deles ali,
né? Porque ora, havia entre nós 7 irmãos, e vai. Aqui essa história, real ou não, né, mas com certeza exagerada, foi uma tentativa talvez já desesperada dos saduceus desacreditarem a ressurreição. Que eles já tinham provavelmente ouvido que Cristo cria, que os fariseus criam, a maioria cria na ressurreição, mas eles não. Mas pensemos aqui nessa tão trágica história. 7 vezes viúva, de 7 irmãos. Que tragédia, né? Eu acho que o 4º irmão, eu falei, eu não quero desposar ela, não. Deixa para outro aí, né? Aqui eu tentei fazer aqui entre número, né? Ela é uma héptica viúva. 7 vezes, né? 7 maridos mortos. Aí, para os admiradores dos romances antigos, né? Romances aí épicos, essa viúva ela ganhava até do Barba Azul. Barba Azul diz a história que ele era um camarada feio pra caramba, e aí ele se casou 6 vezes. E as 6 morreram também, mas essa aqui foram 7, né? Mas sobre o Barba Azul, se você não quiser ler, procura lá no Mestre Google, ele também te dá alguma coisa. Aqui, pensemos agora na pior parte dessa narrativa e dessa história cabulosa, esdrúxula aqui, e ignorante na sua pergunta, né? Na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Esses camaradas, nada a ver, né? Primeiro que eles não criam na ressurreição. E estavam querendo fazer uma pegadinha com o Senhor Jesus, que cria na ressurreição. Ele seria o próprio Senhor ressurreto, a primícia dos que dormem. Então, vamos ver aqui. Respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Corte rápido. Faca é tramontina. Sempre o Senhor Jesus, bom nisso, sempre uma lapada e com classe, né? Esses caras, assim como os fariseus e escribas, eles iriam se dar mal. Eles estavam ali falando com o Senhor, onisciente, onipotente, o Criador do céu, do universo, das Escrituras. E eles estavam ali tentando pegá-lo, como os fariseus e outros fizeram, em algum deslize. Só que o Senhor Jesus iria ensinar a eles, talvez não, eles não iriam aprender, mas os seus seguidores e a nós, né, uma preciosa doutrina, que muitas vezes a gente fala, mas não confere na Bíblia, porque ela também é extensa, ela é rica, maravilhosa. Vimos ela aqui em parte de toda a liturgia do culto, se você assim acompanha. É assim, a liturgia tem que estar em harmonia, se possível, em bastante harmonia com a mensagem, para que quando chega a mensagem, soma-se as leituras, soma-se os cânticos, os hinos, e aí então a mensagem ganha mais perfume nesse sentido. E aqui então Jesus iria ensinar sobre a doutrina da ressurreição. Ele então começa. Se esses saduceus aí conhecessem as Escrituras, eles teriam consciência de que não há nada em Deuteronômio 25, 5 e 6 que possa ser aplicável à vida do porvir, a ressurreição. E também teriam sabido que o Antigo Testamento, em várias passagens que eles não liam, eles desprezavam, só pegavam os 5 primeiros, ensina a ressurreição do corpo. E se tivessem também conhecido o poder de Deus, teriam entendido que Deus tem poder para ressuscitar os mortos, de tal maneira que a questão do casamento, casou 5, 6, 7 vezes,
não significa nada para a eternidade. Você pode, juntamente aí comigo, pensar aí, eu não vou falar aqui muito, mas quantas vezes houve algum tipo de ressurreição no Velho Testamento? Tem lá. O filho da viúva de Serepta, não teve? E se formos ali, está alistando não só a ressurreição, mas aquele que já foi tomado e não enfrentou a morte, Enoque. Então nós teríamos aqui, mas vamos deixar para, no decorrer aqui da mensagem, colocar mais versos aqui. Verso 30, pode aí acompanhar, verso 30. Porque na ressurreição nem casam, não se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Aqui, o glorioso corpo ressuscitado, como já não haverá mais morte, a raça humana não terá mais o sentido de casar e dar casamento. Não é só questão de não precisará mais ter reprodução, mas não terá mais. Não terá mais. O matrimônio, consequentemente, ele será um assunto do passado. Eita, pastor. Jovens aí, se vocês querem se casar, ainda há tempo. Ainda há tempo, né? Depois que Jesus voltar, acabou, né? Aí é celibato celestial, eterno. Então, aqui com certeza depois eles vão fazer outras questões aqui que o Senhor Jesus iria, né, pegá-los. Amados, aqui os salvos, depois da ressurreição, eles serão como os anjos. Aí caberia aqui a doutrina dos anjos, né? já demos aqui, acho que um tempo atrás, mas pense aí, aquilo que fala, anjo não tem sexo, né? Não sei se dá para afirmar isso, eu sei que anjo não casa, né? Pela Bíblia, não é que eu sei o que a Bíblia fala, e eu creio nisso. Como os anjos, a existência dos anjos é dessa forma, mas os fariseus também negavam não só a ressurreição, mas eles negavam a existência dos anjos. Atos capítulo 23, verso 8, vai dizer isso, né? Mesmo no Pentateuco, que eles criam, ensina sobre a existência dos anjos. Lá em Gênesis 19, 1, verso 15 também, Gênesis 28, verso 12, Gênesis 32, verso 1, fala sobre anjos, né? Anjos visitando os servos de Deus, anjos visitando Abraão, né? Anjos lutando com Jacó, anjo ali, o anjo do Senhor, né? Mas, enfim, esses saduceus eram por fora, mesmo dizendo que só criam no Pentateuco, o Pentateuco relatava a existência de anjos, mas eles não criam, esses caras era do contra, né? Mas aqui vamos reparar que nesse único verso que acabamos de ler, e de forma sempre top, né? Sublime, sábia, Jesus aqui ele afirma existir a ressurreição e os anjos. Duas doutrinas, de novo, que esses camaradas saduceus não criam. Assim, ele reforça aqui o que tinha falado no verso anterior também. O verso 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, mais uma vez aqui, ele vem e manifesta o quê? A sua paciência, a sua misericórdia diante dos seus inimigos. Não só ele lhes exorta, mas também ele ensina. E aí vem o verso 31, 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus estava aqui, né? Bom,
vocês começaram com Moisés, nossa, né? E começaram citando a repetição da lei, Deuteronômio. Vocês são bons, hein? E só que a hora que vocês abriram a boca, continuaram abrindo a boca para dizer alguma coisa, vocês disseram bobagem. Vocês provaram que vocês não conhecem nem aquilo que vocês acreditam. E o Senhor, então, aqui vem e de forma sábia, maravilhosa, vai ensiná-los e nos ensinar, e ensinar aquele povo que estava ao redor dele também. Vocês não têm lido? Essa sempre é a pergunta destruidora do Senhor. Vocês não têm lido? Só em Mateus ela é repetida aí 5, 6 vezes. Essa pergunta era para quem tentava se basear com argumentos nas Escrituras. Eles vieram então com Deuteronômio 25. Eles deveriam então conhecer as Escrituras. Deveriam estar familiarizados com toda a Escritura, não apenas com a passagem, que por sinal era mal interpretada. Tentando aplicar aqui, não querendo desviar, mas só dando um pitaco aqui, vocês não veem isso em muitas igrejas ditas cristãs evangélicas, onde ia lá aquele pregador, líder, pastor, sei lá, pega um texto, isola ele fora do contexto e manda bala e faz uma verdade toda e desconsidera todas as outras passagens das Escrituras. E assim cria igrejas aí a rodo, né? E arrebanham muitos. O que serve isso para nós? Você tem lido a Bíblia toda em casa? Eu estou falando que eu e você temos obrigação ou condições, alguns têm uma mente brilhante dessa, né, de conhecer todas as Escrituras. Tinha um professor que misericórdia. O que você perguntava para ele, dava endereço. Nunca que eu vou chegar lá. Em contrapartida, tinha um aluno lá, já falei de vocês aqui de novo, né? Vou falar o nome dele aqui, Lebedenko chamava ele, sei lá se era o nome ou ele deve ser pastor hoje, não sei. Mas aí ele não levava a Bíblia, como alguns de vocês não trazem a Bíblia. Desculpa aí. E aí o professor falava assim, Lebedenko, cadê a Bíblia? E ele fazia assim. Aí o professor falava, tá bom, me fala uma passagem ali, aqui. Essa eu esqueci, professor. Então outra. Aí está difícil. Mas não está aqui a Bíblia? Olha, tem um filme, né, para os jovens aí, um filme malucão aí, a Bíblia de Eli. É isso? O livro de Eli, né? Aí o personagem lá interpretado pelo Dejan Horta, a turma está afiada. Eu era bom nisso também. No fim do filme, ele era cego, velho. Caramba! E a Bíblia estava toda na cabeça dele. Não é isso? Ele não era cego? Deu spoiler? Não, mas esse filme é antigo. Assiste de novo. Fui para o final, desculpa aí. Mas então, aqui, esses caras não conheciam nada. E assim, talvez tem muitos cristãos velhos já de igreja, que não conhecem nada. Que não sabem fazer uma ligação, não sabem tirar dali uma aplicação para a vida, como o presbítero Caio aqui orou, né, que a gente não só ouça, mas traga para dentro e com o poder do Espírito Santo que geme dentro de nós com os gemidos inexprimíveis, possa sair dali um resultado de transformação, de nova vida. Essa capacidade nós não tínhamos antes que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus nós passamos a ter essa capacidade. Não mais estamos mortos espiritualmente,
Estamos vivos e vivos para Deus. Foi o texto de Romanos que lemos. Romanos 6. Ok. A desculpa aqui dos saduceus poderia ser que era que eles desprezavam, já que a gente despreza o restante do Antigo Testamento, então eles poderiam ter essa desculpa, mas vimos que no próprio Pentateuco existia ali a princípios da ressurreição, existia ali também passagens que falavam da existência de anjos, né? Mas nós vamos ficar aqui mais com a ressurreição. Aqui um exemplo maravilhoso que foi lido aqui na liturgia, Salmo 16, do verso 9 a 11, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Quem que deu esse vislumbre, essa iluminação ao salmista? Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tudo bem que aqui alguns dizem que é um salmo messiânico, onde retrata o Senhor Jesus, que não viria a corrupção, mas isso serve para nós. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo já têm garantido a ressurreição. Aquilo que ele falou a Marta, quando Lázaro morto. Marta falou, se eu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ô, Marta. Era Marta? Tem outra irmã, sempre confundo. E aí, então, ele falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, ressuscitará. E aí ele termina, crês isso? Amados, nós acabamos de orar, interceder aqui por consolo daqueles que partiram. Esse é o maior consolo. Ressuscitarão um dia, assim como nós, se também morrermos. Nós os veremos um dia. Estaremos com ele e com o Senhor, com eles e com o Senhor para sempre. Daí o Salmo fala também, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, que lemos aqui pela manhã, na devocional. Passagens interpretada, essa passagem, ela foi interpretada também por Pedro, em Atos, capítulo 2, verso 27 e 31, né? Diz assim, Pedro, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, né? Verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. E ele é a primícia dos que dormem. Passagens como de Daniel, né, capítulo 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, também citado aqui, agora pelo presbítero Wellington, no início da liturgia, lembra lá? Que antes tenhamos nós a alegria e o desejo e a busca de ressuscitarmos, não para a condenação, mas sim para a glória eterna. Isso só através de Jesus Cristo, a nossa fé depositada nele. Isaías 26, 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos.
Esses camaradas, Daniel, Isaías, eles tinham uma convicção tão forte a respeito de ressurreição, Velho Testamento, que não só escreviam a respeito do próprio Cristo, que seria a primícia da ressurreição, mas a respeito deles mesmos, falando: a minha alma. Assim, várias outras passagens, Ezequiel 37, de verso 1 a 4, Oséias 6, 2, Oséias também 13, 14, conforme 1 Coríntios 15, 55, tem um monte, vai estar gravado, depois você confere, né? Passagens que, embora nem sempre ensinem diretamente a ressurreição do corpo, mas que dão ali os princípios de que ela existe, ela é bênção, ela é dádiva de Deus. Ela é certeza para os que creem. Note aqui também que Abraão, ele cria aqui uma possibilidade de uma ressurreição física. Ele cria numa possibilidade de ressurreição física, né? Isso registrado não no Velho Testamento, mas no livro de Hebreus, que fala dos heróis da fé, que fala dos antigos. Cita assim, Hebreus 11, 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Textos em harmonia com o que o Senhor Jesus falou: olha, vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não conhecem as Escrituras, por isso vocês estão falando essa bobagem aí, se preocupando quem é que vai ser marido depois de ressuscitado da viúva Barba Azul. Então não é. Jesus aqui, quando fala sobre o que Deus declarou, ele se refere a Êxodo, no capítulo 3, verso 6, onde ele fala: eu sou o Deus de Abraão. Ou seja, Deus é Deus de vivos. Oh, mas espera aí, Abraão já morreu. Mas aqui a conclusão é que Abraão, Isaac e Jacó continuam vivos e aguardam a gloriosa ressurreição. Não foi o que ele disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de vivos. Viajar um pouco, né? Será que o reverendo Daniel, ele está lá conhecendo Abraão, pelo menos o espírito de Abraão, não Abraão ressurreto, ainda vai ressuscitar? Como é que vai ser isso? Ou pensar depois, né? Quantos santos? Qual que você queria bater um papo? Ir lá para uma montanha, sei lá, e ficar conversando. Mas me conta aí, rapaz, como é que foi aquilo? Isso é bacana de pensar, né? De crer. Aqui, tentativas têm sido feitas para desacreditar o argumento de Jesus, né? O que ele fala, o Deus de Abraão, é também algo que nós podemos pegar como o imutável Deus do pacto. A igreja presbiteriana é aliencista, né? Para quem nunca ouviu essa expressão ou não tem ainda o entendimento do que é isso, nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós cremos num mesmo Deus que tem o seu povo escolhido antes da fundação do mundo. Que os mesmos princípios lá aplicados, não aquelas leis cerimoniais e todas aquelas coisas que eram sombra daquilo que viria, e esse que viria era Cristo. Mas nós cremos que essa continuidade do amor pactual,
do amor que retrata cuidado, salvação, proteção ao seu povo, é o mesmo. É o mesmo. Ele é o Deus imutável, Deus do pacto, que abençoa, que ama, que encoraja, protege o seu povo, e cujos favores não cessam. Não vão cessar quando uma pessoa morre. Continua. Isso é maravilhoso. A gente chora quando alguém parte. O aguilhão, a picada da morte, da separação física, que vem ao nosso coração, à nossa mente, toda uma história de convívio, de amor, de comunhão. Não é fácil, não. Quem já perdeu aqui um ente querido sabe o que eu estou falando. É terrível. Eu, como ministro, já fiz algumas dezenas de cultos fúnebres. A gente sente a dor. Mas, ao mesmo tempo, tem o consolo, amados. Tem o consolo. Esse Covid aí, essa peste chinesa, e a maldade de muitos, tem levado muitos dos nossos irmãos para o céu. Mas lá eles estão, com certeza, num lugar infinitamente melhor do que nós. Isso é consolo, né? Isso é retrato de um Deus, como nós estamos estudando e vendo os atributos de Deus, um Deus que não muda. Mesmo depois que a gente morre, Ele continua nos abençoando, né? O salmista vem nos conferir essa verdade grandiosa lá no Salmo 73, verso 23, 26. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Que salmo maravilhoso! Retratando que Deus está conosco em vida e vai estar conosco esperando na morte. Você crê nisso? Se você crê, você não tem medo da morte. Não é que você vai desejar a morte. Você vai desejar tanto viver aqui, toda a intensidade e bênção que Deus tem para ti e para mim, como vai ser no céu. Segundo aqui a concepção grega, né, e depois também a concepção romana, as mesmas filosofias se contrapunham ali, se harmonizavam, o corpo é meramente o cárcere da alma. É o que os filósofos falavam, né? O corpo é o cárcere da alma. Os epicureus, esses caras maluquinhos aí, falaram, não vale nada essa carcaça aqui, o que vale é o espírito, né? Aqui a concepção hebraica, já começando no Velho Testamento, é contrária a isso. É contrária, é diferente, inteiramente diferente. Deus trata o homem como um todo, não só com sua alma ou meramente com o seu corpo. Ao contrário, quando Deus abençoa os seus filhos, Ele abençoa e dá a ele benefícios gerais, físicos, espirituais. Quantos têm as suas vidas transformadas nesse aspecto, sabendo agora que o corpo é templo do Espírito Santo? Sabem que não só pode se entregar a prazeres sexuais, mas também a outros, drogas, bebedices e tantas outras coisas, glutonarias e tantas outras coisas. Deus abençoa a gente de forma geral, nos dá uma perspectiva de vida, nos ensina a lidar com as coisas da vida, com o dinheiro, com a saúde, com os relacionamentos, com o patrão, com o empregado. Isso tudo é bênção para a vida, né?
Ele nos ama corpo e alma. Por isso que a gente vela o corpo. Por isso que eu resisto e respeito a cremação. Respeito, não sei, não respeito muito não. Ali está a pessoa. Eu tinha essa concepção quando crente novo, né? Não, ele não está mais ali. Aí vinha minha tia, não está mais ali. Está sim. Ali está um corpo que Deus usou, que Deus marcou a vida de outros. Esse corpo ali, né, tendo condições, tem gente que de repente é comido, é queimado, se perde no mar, mas podendo velar, falar do testemunho, isso é feito mesmo sem corpo presente. A gente tem cansado de ver isso. Aquela pessoa existiu, ela tem um valor, precisamos respeitar sim. Ele nos ama. E aí então podemos entender melhor Deus, Pai de Abraão, Isaque e Jacó. E assim ele enviou o seu amado para redimir completamente os seus eleitos. O corpo, como dissemos, santuário do Espírito Santo, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, vai tratar disso de forma muito legal. Deus ama os seus por inteiro. E aí a gente entende essa declaração. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Note aqui, tríplice ocorrência da palavra Yahvé, Deus, né? Mencionada separadamente para enfatizar que o pacto é de geração a geração, eterno, contínuo, e com os seus corpos, com as suas almas, e nunca serão abandonados, mesmo que venham a morrer. Deus de vivos, que coisa maravilhosa. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus nós fomos vivificados para viver hoje, e no porvir, desfrutando de todos os cuidados e bênçãos que o Deus dos vivos, não de mortos, tem para nós. Amém? Creia na ressurreição, mas creia também na vida agora e aqui, onde Deus tem te abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pelo menos. Talvez em alguns momentos de nossas vidas passamos sim por muitas angústias, tribulações, sofrimentos, mas a graça dele, como vimos hoje pela manhã, de um Deus eternamente bom, tem te dado ar para respirar, vida, tem te dado suprimento, alimento, tem te dado condições de continuar vivendo. Se anime, se encoraje, louve e glorifique o Senhor. Nem tudo é para sempre. O céu é, a vida eterna é. Amém, aleluia, glória a Deus. Uma implicação para hoje é o que Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 6. Texto já aqui lido. Mas eu leio novamente. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, mas ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, não ao pecado, a Deus, como ressurreto dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Todo aquele que já reconheceu, creu, confiou a sua vida no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição em favor dos seus pecados, esse já tem a graça da vida eterna. Mas a graça da vida aqui, para desfrutar, para honrar, glorificar, obedecer, amar, cultuar ao Senhor. Verso 33, ouvindo isso, as multidões se maravilharam de sua doutrina. Mais uma vez aqui o povo ficou maravilhado do ensino do Mestre. Que nós também possamos, quando pensamos em morte, pensarmos automaticamente em ressurreição. Quando pensamos em vida, pensarmos em viver não mais escravos de qualquer tipo de pecado, mas também mas antes pensarmos como ressurretos, vivos, muito vivos para o Senhor, onde nem morte, onde nem homens, onde nem Satanás possa mais uma vez nos querer matar, porque em Cristo estamos sempre vivificados, e isso o será também no porvir para todo sempre. Amém. Nós vamos